uma coisa assim. A principal diferença nos ajuntamentos daqueles que se alinham com os céus, daqueles que se alinham com o mundo, com o inferno, enfim, a principal diferença visível no campo humano é isso aqui, ó. Nós não precisamos de dinheiro para nos alinharmos com os céus. Para impactar, não precisamos de dinheiro. Para transformar uma cidade, não precisamos de dinheiro. Para transformarmos pessoas em nome daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, nós não precisamos de dinheiro. A grande questão é, para o ajuntamento, para o alinhamento com o inferno, precisa de muita estrutura física. Precisa de muita estrutura física. E alimentar a estrutura física somente com recursos. Porque é a estrutura física que propaga o que aqueles que estão alinhados com o mundo e com o inferno fazem. E esta propagação atrai pessoas a um momento de prazer, um momento de êxtase, um momento de curtição. É essa estrutura física, é esse show, é essa junção de coisas interessantes que fazem com que as pessoas sejam atraídas. Então a propagação, para gerar impacto das coisas que são feitas por aqueles que têm alinhamento com o mundo, com o inferno, precisa de dinheiro. Se acabar o dinheiro, acabou o impacto. A igreja é o contrário, porque Deus nos deu a condição de confundir as situações sãs com coisas loucas. Dá um exemplo. Você precisa morrer para viver. Você precisa dar se você quiser receber. É isso que o Evangelho diz para a gente. Então, a nossa grande vantagem, mas aí é que está, para entrar nesse nível de entender que para impactar você não precisa de dinheiro, presta atenção, para entrar nesse nível de que para impactar você não precisa de dinheiro, você precisa ter o quê? Um coração extremamente apaixonado, porque os que não são apaixonados vão dizer que você é louco. Como fazer isso sem dinheiro? E como vamos atrair as pessoas? Como vamos resgatar as pessoas? A Bíblia é clara. Um vai regar, um vai plantar, o outro vai regar. E quem é que vai dar o crescimento? Então a nossa grande diferença é que os nossos eventos, os nossos ajuntamentos só recebem recursos por um capricho humano nosso. E mesmo assim, se nós não tivermos, Deus manda de algum jeito. Mas se não tiver como mandar, ou melhor, se não achar necessidade de mandar, a atmosfera vai ser transformada simplesmente por conta da multidão dos corações apaixonados. Deu para entender? Tira o dinheiro de lá, acabou o impacto. Tira o dinheiro daqui, agora que o bicho vai pegar. Tira o dinheiro da igreja para tu ver. Ah, é? Tira o dinheiro da igreja, você vê. Nós vai para monte. Tira. A partir de hoje não vai ter mais a Marcha para Jesus, porque prefeitura tal, Secretaria de Recursos, sei lá, religiosos, culturais, o que for lá, não tem dinheiro esse ano. Espera para você ver.
Ah, não vai fechar, não vai liberar então a data não para nós não, né? Ah, não vai liberar a data para a gente não, né? Nós pedimos a praça lá, pedimos a praça. Ah, não vai liberar a data. Ah, não, né? Espera você ver. Oh, rapaz. Quando fala que vai tirar, não vou dar dinheiro, não tem problema não. Aí que a igreja, nós somos alimentados pelas adversidades, não por elas, mas no contexto delas. Mexe com nós, você vê, mexe. Agora eu vou para o monte. Nós somos diferentes por isso. Não precisamos de muitos para impactar, não precisamos de dinheiro para impactar, e não precisamos de aprovações humanas para impactar, porque quem gera a atmosfera é aquele que está querendo se alinhar com a GeoGeis, querendo que nós nos alinhemos com ele. É isso. E para se alinhar é um coração apaixonado, ponto. Amém? Então, Vitor, se o problema é dinheiro, você não tem problema. Se o problema é gente, você não tem problema, porque uma pessoa apaixonada vale muito mais, vale mais do que 10, que 20 não apaixonadas na obra que você quer que se realize. Na questão de ser especial para Deus, todo mundo é igual, os apaixonados e não apaixonados por Ele, igual. Mas para realizar o que tem que ser realizado, existem pessoas que vão fazer muito mais do que aquelas outras que não querem fazer. Juntando, deu para entender? Por que Deus falou, como é que Ele falou mesmo? Para Abraão: não destrói a cidade não, Abraão, né? Se tiver 50 justos, mas não tem. Se tiver 30, mas não tem. Se tiver 20, mas não tem. Ou seja, se tiver de fato, é claro que Deus queria ele pegar a família, vamos embora para outro lugar, porque isso aí não adianta, você vai ficar aí. Mas se tivessem poucas pessoas ali dispostas a querer transformar aquele lugar, Deus ainda seria permanente ali, por causa de poucos com coração apaixonados. Aí você fala assim: poxa, mas e a minha? Meu irmão, se tiver um que lute pela família, Deus está ali então lutando com você, porque um coração apaixonado e Deus na família é a maioria, então vence a presença. Deu para entender? Então, ponto, você não precisa de dinheiro, não precisa, para fazer os impactos em nome dEle, porque quem dá o crescimento é Ele. Eu falei aqui uma vez, mas nós fomos ministrar numa igreja, num acampamento. A gente estava preocupado porque a estrutura não estava tão legal, né, de som. Eu falei: e agora, cara? Aí eu conversando com o Júnior, aí lá tal, aí Deus veio no meu coração assim: ó, quem gera o clima sou eu, com instrumento ou sem instrumento, quem gera o clima sou eu. Rapaz, veio como um bálsamo e um tapa, porque estava preocupado para gerar o clima, cara. Como é que vai ter clima? Ô meu irmão, clima o homem tem que gerar para as coisas terrenas. Você que é casado aí, né, sabe o que eu estou falando, tem que ter um clima, ou para outras situações. Mas quando trata de coisa espiritual, só tem que ser um coração disposto, mais nada. Quem gera o clima é Ele, somente Ele, somente Ele. Deu para entender? Amém? Os apaixonados enxergam isso e são corajosos. São corajosos. Vem comigo aqui, pega a sua Bíblia, por favor. Vem comigo aqui.
João 8,12. Deus Santo. Mas antes, vamos no capítulo, no 1, aí. Eu quero que a gente fique no 12, mas vamos ver aqui uma história interessante antes. A mulher adúltera, isso? João 8,12. Olha só. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhes: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, e começaram pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhes: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Primeiro ponto. Aí o 12 diz assim: Falou-lhe Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disse-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas a ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Ponto. Eu estava lendo um pouquinho sobre... Eu não sou da área de física não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Sou humanamente, né? Sou de história. Uma vez eu fui provocar um professor de química, né? Tô bem na fuça. Aí ele falou assim... Eu falei assim: Pô, professor, na boa, lá no curso, né? Eu falei assim: Pô, professor, na boa, química não é de Deus não, cara. Pô, química é um negócio maluco, química, né, gente? Uns cálculos doidos lá, uns troços meio estranhos, cara. Uns nomes lá que só mesmo o Senhor revelando no secreto, né, do escondido, para tu saber o que é aquilo, cara. Química é um troço que, meu Deus. E aí ele falou assim, eu falei assim: Ô professor, química não é de Deus não, cara, repreenda esse negócio. Ele falou assim: Feijó, química é de Deus, história que é dos homens. Não é que é verdade, rapaz? Composição química dos seres. Ó, quem fez esse negócio? Agora, quem fica por aí pensando e cria um monte de ideologia maluca? Os homens. Desculpa. Eu falei: não é que é verdade? Eu pensei: é verdade, cara. Química é de Deus, história é dos homens, a física é de Deus, né? E aí eu pensei: meu, cara, interessante, história que é dos homens.
É porque os homens tentam entender a realidade, né, a vida social, até entender Deus através de vãs filosofias. Ponto, é homem, né? Aí todo mundo cria uma teoria louca, é homem. Quando existe algo assim mais exato, é porque foi ele que criou, acabou. E aí eu estava lendo um pouquinho sobre a velocidade, e a gente tem uma das verdades. Talvez um físico ou outro possa contestar isso num estudo mais apurado, um negócio mas assim, de forma convencional, quem sabe souber um pouco mais de física aí me ajuda. De forma convencional, a velocidade mais rápida é a da luz, não é isso? Alguns vão dizer, aí eu estava lendo lá, que é 300 mil quilômetros por segundo que a luz percorre. A estrela, por exemplo, o brilho dela, ela brilhou, está tão distante assim, que demorou basicamente quase 500 anos para chegar aqui. Alguns vão dizer que a estrela até já morreu, mas a luz dela ainda está por aqui ainda. Mas isso é coisa de maluco, gente. Mas enfim, a velocidade mais, né, rápida é a da luz. Eu estava até lendo um artigo que o cara estava dizendo o seguinte: se um corpo, até 1947 era o som, eles acreditavam que a velocidade do som era a velocidade, mas depois por outros testes viram que a da luz é o punk. Não existe nada mais veloz do que a luz. Eu não sei como é que a luz corre, tá? Mas eu sei que ela tem velocidade. E ela se movimenta através essa velocidade gerada por uma força. Eu acredito que essa força que faz ela ser veloz, mas tem outras situações lá que alguém da física vai te explicar melhor. Quando eu entendi isso pela força, me veio à memória uma outra conclusão, de que não existe escuridão, porque a escuridão ela não é uma força. O que existe é a ausência de luz. Se existisse escuridão, a escuridão apagaria a luz, ou então a velocidade da escuridão seria a mais veloz, né? Mas não existe a velocidade da escuridão. O que existe na verdade é o que? É a ausência da luz. Então logo, quando ele fala que ele é a luz do mundo, entenda aqui uma coisa, gente, ó. E falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Entenda uma coisa aqui, ele não está dizendo simplesmente que você vai passar a enxergar fisicamente, ou a enxergar as coisas de uma forma assim, com os olhos da bondade, mas ele vai te fazer ver coisas, vai te fazer compreender situações diferente de alguém, por exemplo, que não esteja alinhado a essa luz. Como assim, por exemplo? Vou dar um exemplo aqui, ó. Quando você encontra uma verdade, aquela verdade te impacta tão fortemente que você vive tentando levar as pessoas a serem resgatadas por essa verdade. Essa luz que ele trouxe para nós, ela é uma luz que nos impulsiona a andarmos numa velocidade em que o inferno tenta o quê? Travar a gente. Mas não é uma velocidade simplesmente para ser, sabe, o melhor ou ser o mais visível. Não, mas andarmos numa velocidade, andarmos num tempo em que é de fato o tempo Kairos. Eu cheguei a falar aqui do tempo Kairos? Não, né? Eu estava lendo um pouco sobre o tempo Kairos, e algumas pessoas dizem que a tradução é o tempo de Deus, mas no original não é o tempo de Deus, é o tempo exato. Os gregos conceituaram esse tempo como o tempo exato das coisas. Como a gente sabe que Deus sabe de tudo, então ele tem o tempo exato das coisas, então a gente atribui como o tempo de Deus. Mas numa percepção mais profunda, eu entendi que o tempo Kairos
é você viver num tempo em que você não tem controle do seu tempo. Quem tem controle do seu tempo em velocidade, em força, em andar, do que for, é somente Ele. Então o tempo Kairos é de fato dizer o seguinte: eu quero viver um tempo voltado por essa luz que me deu uma visão de mundo, uma visão de vida, porque ele fala assim, luz de vida, ou luz da vida, me deu uma visão e compreender o todo, de uma forma que eu sei para onde vou, de onde vim e para onde vou. Mais à frente, ou melhor, antes, quando os fariseus tentaram pegar ele, peraí, você se testifica de você mesmo? Você se testifica de você? Você fala de você de uma forma tão segura? Isso aí não é verdadeiro. Ou seja, os fariseus queriam um lastro. O que é um lastro? Queriam que eles tivessem uma base. E essa base, quem é que te dá essa base? Ele vai dizer, é Deus que dá. Mas ele fala em nome de Deus, porque primeiro, a resposta dele é muito pertinente, é muito clara. Ele vai dizer o seguinte: olha, sabe por quê que vocês pensam que eu não sou verdadeiro? Porque vocês não sabem de onde vim e nem sabem para onde vou. Presta atenção, quando eu e você entendemos para viver um tempo que nós não temos controle sobre ele, é porque nós entramos nesse tempo quando reconhecemos de onde viemos e para onde nós vamos. A igreja, ou seja, aqueles que recebem essa luz, não só saem da escuridão, porque, gente, sair da escuridão não é sinônimo de salvação. Você entende que você é salvo de verdade quando você não volta para ela de novo. Quando você sai da escuridão, impactado por essa luz que tem uma força maior em nós, temos uma visão de que estamos agora num tempo que nós não temos controle, e esse tempo nos traz, diz o seguinte, uma sensação de agora eu vou definitivo, eu vivo definitivamente para Ele. Então faz uma coisa, eu quero só isso, ou seja, você não volta mais. Sair da escuridão não é o problema maior. O problema maior é quando você sente vontade e saudade dela de novo. Por isso que ele fala aqui, ó, olha que loucura, ó. Por isso que ele fala aqui algo interessante. Ele vem dizendo, ó, que ele fala assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue, então peraí, se você segue alguém, é porque você entregou o seu tempo a esse alguém, você entregou a sua caminhada a esse alguém, você entregou toda a sua direção a esse alguém. Tempo Kairos, o tempo que eu não tenho controle. Esse é o tempo em que a igreja entende que tem que fazer as coisas, pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Quando eu e você levarmos a palavra, nós precisamos levar essa luz, que é, quando você olha assim, no universo, é a força maior, é a velocidade maior. É só uma referência que eu quis trazer do que é a luz. Por isso que a Bíblia fala muito dessa questão de luz, trevas, luz, trevas. Não é só resgatar alguém, não é só tirar alguém da escuridão, mas é fazer com que ele viva num tempo que ele não tenha controle e prazer viver nesse tempo. Porque ele fala, aquele que me segue vai ter luz, e o cara não volta mais para a escuridão. Quando ele não tem mais desejo para a escuridão, ponto, ele entendeu e sabe de onde veio e sabe para onde vai. Nós só, presta atenção, nós só não vamos querer mais a escuridão quando entendermos de onde viemos e para onde vamos. Para onde você vai? Quem não sabe seu destino, aceita qualquer destino.
Quem não sabe seu destino, aceita qualquer destino. Qual o destino da igreja? Viver num tempo que tu não tem controle. Tu sabe para onde vai, mas o que tu vai fazer ainda aqui, só Ele sabe. Nem o amanhã nos pertence, assim diz a palavra. Está disposto a viver esse tempo? Está disposto a viver esse tempo? Quando Ele chega de verdade, com a luz, Ele faz o quê? Tira a gente da escuridão. Mas não é só tirar, tem que seguir para não ter vontade nunca mais de voltar. É isso que tem que fazer lá fora. Quem gera o clima é o Senhor. Aí, olha só que interessante. Antes dele dar essa resposta às pessoas, teve um exemplo muito, muito lindo, quando ele se depara com essa mulher adúltera e pergunta para as pessoas se as pessoas não tiveram o que? Pecado. Presta atenção. Aquelas pessoas que estavam acusando, diziam que estava na luz, mas na verdade viviam na escuridão. Quem vive na luz de verdade só faz o seguinte: anda aqui e não há julgamento. Ele vai dizer: eu não julgo. Eu não julgo. O que a igreja tem que fazer é mostrar para as pessoas que a própria consciência dela no pecado é que vai dizer para ela que ela está errada. Mas como ela vai reconhecer isso? O dia que ela começar a andar com as coisas certas. Porque o ser humano precisa de comparação. Só existe o velho quando chega o novo. Se não chegar a luz, a escuridão simplesmente vai ser a melhor coisa para eles. Quando se deparam com a luz de verdade, há comparação. Vou dar um exemplo aqui. Tem histórias de muitos jovens muçulmanos que, quando leem a Bíblia, se convertem a Jesus. Ninguém pregou para os caras, mas houve uma comparação. Quando alguma coisa é comparada com Jesus, todas essas coisas vão perder. Porque a luz é muito mais forte do que a escuridão. Deu para entender? Amém? Vem comigo aqui. Olha que interessante. Filipenses 2:9. Vamos lá. Filipenses 2:9. Aqui, ó. Acharam? 2:9-11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo. Continua. Para que ao nome de Jesus se dobre todo. Rapidinho, é por imposição? Está dizendo ali que ao nome de Jesus, por imposição, por ordem, por extrema ditadura, vão se dobrar o joelho? Essa dobra aí, presta isso aqui, é por consciência do nosso erro. Alguns se dobrarão por reconhecimento da soberania, e outros porque entenderam: caramba, me perdoe, é isso. As pessoas que ainda vivem na escuridão, elas vão dobrar o joelho, não porque houve imposição, mas porque reconheceram e fizeram a comparação: Ele é bem melhor do que tudo que eu vivi. Outros por reconhecer a soberania. Aí vamos lá. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, dos que estarão nos céus e na terra e debaixo. Continua.
e toda língua confesse que Jesus Cristo é para glória de Deus, para a glória de Deus. Você entendeu que Ele é a luz? Quando o novo chega, quem vive no velho tem condições de comparar algo que vivia com algo melhor. Só existe o novo, só existe o velho porque chegou algo novo. Então as pessoas que vivem na escuridão precisam dessa luz para fazer comparações. Tem pessoas que não conseguem discernir antes de ver. Então a igreja, como diz a palavra, que é o sal, que é a luz também, que leva essa palavra, que leva esse tempo, que leva essa atmosfera, consegue mostrar às pessoas para elas terem o quê? Fazerem comparações. O nome de Jesus, aí você vai ver. Se Ele é a luz, que a velocidade é maior, que a força é maior, no sentido de velocidade, de presença. Se a luz, a escuridão é a ausência da luz, ou seja, a luz é mais forte do que a escuridão, do que as trevas. Então o que é o nome de Jesus? Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, e se porventura comeres alguma coisa mortífera ou envenenado, o que for, mal algum acontecerá. Deixa eu te falar uma outra coisa aqui. Quando Ele veio e mostrou tudo o que deveria ser feito, Ele deixou àqueles que vivem no tempo Kairos, a habilitação de usar o nome dEle. Porque Ele sabe, presta atenção, muitos usam, mas nem todos têm autoridade para usar o nome de Jesus. E para aqueles que usam sem autoridade, eu digo de verdade que está usando o nome em vão. O nome de Jesus não é amuleto. O nome de Jesus não é simplesmente um trevo de 4 folhas. O nome de Jesus tem um poder extraordinário para fazer infinitamente mais. Eu não sei o nome, porque tem alguns. Não sei se era do Betel, que aquele filhinho morreu, que ficaram orando pelo filhinho. É do Betel. É de um desses. É da Betel, que ficaram orando, mas o filhinho acabou morrendo. Ele morreu, né? É menina. Qual o nome? Olivia. Um amigo, porque assim, eu sou muito ruim de acompanhar Instagram dos outros, ainda mais Instagram em inglês. Mas há pouco tempo agora, um dos filhos do pessoal do louvor, não sei se era do louvor, enfim, da igreja da Betel, a menina morreu, Olivia, né? Oliver morreu e não deixaram enterrar. Ficaram orando por alguns dias, uma semana, menos que isso um pouco. Foram alguns dias, quase uma semana, ficaram orando, não deixaram enterrar. Convocaram a igreja inteira, os irmãos, o mundo todo orando pela menina, orando pela menina, orando pela menina, orando pela menina. E a menina, e não deixou enterrar, e não enterrou, e espera um pouco, calma, segura mais um pouco aí. Imagina o que deve ser, né, para um pai, para uma família. E não deixaram enterrar. Depois de alguns dias, receberam um conforto, né? E pode enterrar. E enterraram a menina. Morreu. Sabe o que eu entendi? Que as pessoas que vivem caminhando e seguindo os passos de Jesus sabe que Ele é poderoso, mesmo não querendo fazer. E se eles viverem numa situação dessa de novo, vão orar de novo.
porque sabe que ele não fez, não é porque não tem poder, não é porque o nome não tem poder, porque se eles acreditassem nisso, eles nem perdiam tempo e nem faziam papel de bobo com algumas pessoas. Poderia até dizer: larga de fazer papel de bobo, não, eu clamo mesmo sem saber se vai acontecer ou não, porque eu sei que esse nome tem poder, e é a única alternativa que eu tenho. O mais interessante é você continuar clamando por um nome que você não sabe se vai acontecer ou não. Quando eu e você clamamos por ele sem saber que pode ou não acontecer, é porque confiamos de forma extrema nesse nome. Um nome tão poderoso que quando vem, traz uma luz, um bálsamo tão poderoso, tão forte. Agora, o que essa igreja passou para as pessoas? Apesar de tudo, continue crendo, porque a sua fé é que vai impactar as pessoas. Precisaram de dinheiro para impactar o mundo? Precisaram de dinheiro para impactar o mundo? Não, mas a fé dessas pessoas levou essa história ao mundo todo, e muita gente continua acreditando que ele é poderoso. A sua fé, igreja, a minha fé, igreja, é que impacta, e nós não precisamos de recursos humanos para isso. O nome de Jesus, a presença de Jesus, transforma toda a região. Mas o problema é que algumas pessoas não têm autoridade para usar esse nome, porque esse nome nunca foi para usar em seu bel prazer, mas sim no que você faz ao outro. A igreja vive para o outro. A igreja vive para o outro. As pessoas, através do impacto que a igreja gera, através do impacto que você vai levar com a presença dele, as pessoas vão dobrar seus joelhos perante o Senhor. Mas não é simplesmente porque está aceitando, mas porque está reconhecendo a soberania dele. Diz assim: na comparação, todos vão se dobrar e vão reconhecer. Mas a igreja precisa continuar fazendo, sem esperar o que? Recursos. Continua aqui. João 1:29, vem aqui com a gente. João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Voltando, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu falei com vocês que há um tempo a igreja estava perdendo. Isso aqui é muito sério, gente. Eu entendo que nós estamos vivendo um momento diferente na nação brasileira. Um momento em que nós temos líderes, eu não digo presidente, digo líderes envolvidos, que oram pelo Brasil, e além de orarem pelo Brasil, eles têm habilitação política para comandar esse negócio. Eu estou
tô falando para vocês porque desde quando começou a década, né, de 2000, a igreja vem recebendo muitas coisas legalmente, muitos bombardeios legais para se calar. O novo Código Civil que foi implantado há um tempo atrás, mas acabou que alguns pontos lá não foram para frente, não obrigando a igreja a realizar casamentos homoafetivos. Lá atrás, associações, igrejas, mas alguns lutaram e isso não é permitido dentro da igreja. Parece que esses dias o governador sancionou um decreto, depois vocês vão ler lá, o senhor Wilson Witzel assinou um decreto sobre a autorização da ideologia de gênero, e parece que algumas situações vão ser, se alguns empresários não der a entender que não deu emprego a alguém homossexual, que for, ele pode processar porque não deu emprego achando que é. Outras situações que estão tentando calar a igreja, não estou falando de emprego, que é outra história, estou falando da igreja, de dizer o que ela acredita, com muito respeito, com muito carinho, com muito amor. Quando não se consegue, lembra dos decretos lá de Daniel? Lembra dos decretos lá? Quando não se consegue pegar no argumento, vamos impor. Só que com a igreja, imposição contra ela não funciona. Pega até alguns, os medrosos, você não pode falar isso, mas a igreja verdadeira, imposição nenhuma pega ela. E por um tempo tentaram nos calar por decretos, e eu me lembrei dos decretos na época de Daniel. Quem não se dobrar perante a estátua do rei, quem não se dobrar, olha Daniel, olha o crime que Daniel cometeu orando. Se esse é o crime que os homens acham que eu cometo, eu quero ser um criminoso em oração. Só que nosso alinhamento é com quem? Com os céus. Então, por um tempo, a igreja começou a mudar o foco das suas mensagens. As mensagens raiz de verdade, elas deram lugar a mensagens simplesmente de massagear o ego. Você sabe disso? Presta atenção, isso aqui é muito sério. Lembra que vocês falaram que estavam vivendo momentos aqui no Desperta como se fosse momentos de casa, começa em casa? A mesma coisa o Estado, através de algumas pessoas alinhados com o mundo e com o inferno, estavam tentando fazer com a família, tirando o poder dos pais de educar os filhos no seu contexto. A mesma coisa, presta atenção, a mesma coisa, alguns legisladores estavam tentando tirar o poder dos professores de ensinar os alunos e até as crianças lá, de educar de uma forma assim um pouco mais, sabe, próxima, como se deva educar. Olha como está a educação no Brasil hoje. São vídeos bizarros que eu vejo, cada dia mais e mais, e infelizmente, em algumas escolas se usa a força policial para pegar alguns alunos, que não são alunos na verdade, né? Estão trajados de alunos, mas se fosse aluno de verdade, estaria ali como tal, para aprender, não para querer bater, obrigar, enfim. Então olha só, essas leis, esses decretos, estão tirando o poder dos mentores de continuarem ou de fato fazer o quê? Guiar os filhos, guiar os jovens no caminho correto.
Milha, escola e principalmente, mas a ideia é chegar onde? Na igreja. O que mais a igreja faz com jovens? O que se faz com a juventude aqui? Ensina, instrui, gera confronto. Não se pode confrontar. Se você confrontar, você estraga, a pessoa pode se frustrar. E agora tem um termo extra, tem um conceito extra que, desculpa gente, isso dói meu coração quando os jovens entram nisso. Pessoas tóxicas. Se afaste de pessoas tóxicas. É assim agora. Eu vi jovens colocando no Facebook que os pais são tóxicos. Ou seja, se teu pai não faz o que você quer, não te autoriza a fazer, ele é tóxico. Gente, tóxico é veneno. Tóxico é veneno. Ou seja, há uma ideologia que prega simplesmente a liberdade e a rebeldia extrema dos nossos jovens. E quando, olha só, e o futuro de uma igreja está na juventude. O futuro de uma igreja está na juventude. Então, por meio de decretos, tentam calar a igreja. Tentam calar a igreja. Aí eu digo para você, algumas pessoas falam assim: poxa, mas cadê aquelas mensagens, sabe, aqueles confrontos? Eu lembro que na época que era jovem, se nós falássemos uma coisa contra ou de outra forma, na mesma hora vinha o conselheiro de juventude: ô rapaz, você está errado, cara. E ele nunca foi meu inimigo para isso. Hoje ele vai ser uma pessoa tóxica. Se o pastor pregou uma mensagem que eu não gostei, que me confrontou, que mostrou meu pecado, o pastor é tóxico para mim. Então eu me afasto de pessoas. Mas peraí, o que é tóxico para você? Aquilo que não alimenta o seu ego? Remédio é amargo, mas é bom. É para te salvar. E quando na verdade, então peraí, tudo que você faz, tudo que alguém permite você fazer, então ele não é tóxico. Vai para o colo do capeta para tu ver se ele não permite você fazer um monte de coisa para você. E vai ver se ele não é tóxico de verdade. Ele sim é tóxico de verdade. E um dos preceitos, presta atenção, que a igreja deixou de pregar por conta dessa, não podemos confrontar se vai embora, é obediência. Eu falo para os alunos lá no curso, falo assim: olha, se você não honrar seus pais, se vocês jovens não honrarem seus pais, vocês não vão reconhecer, nunca vão sentir a paz verdadeira. É sério. A Bíblia diz o quê? Honra seu pai e sua mãe, para que seus dias se prolonguem. Não é viver eternamente, não. Esse conceito eu entendi assim. O que é seus dias se prolonguem? Você vai viver tão bem aquele dia, que tu vai pedir para ele ser um dia de 36 dias. Aquele que obedece pai e mãe consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sem peso. Pergunta para o rapazinho que está no tráfico de drogas agora ali, se ele consegue dormir tranquilamente, desobedeceu o pai e mãe. Pergunta para a menina lá que fez, o menino e a menina, que a mãe falou assim: olha, cuidado com esse namoro, cuidado com esse namoro, cuidado com esse namoro. Aí se perdeu, foi para ir adquirir uma doença, sei lá, sexualmente transmissível. Pergunta para a pessoa lá se consegue dormir tranquilo hoje. Não consegue, porque desobedeceu quem? Pai e mãe. É claro que algumas coisas podem ser revertidas, mas doeu, a cicatriz fica. Aí depois vira até um agente para ajudar as pessoas a não fazerem aquilo que fez. Então entenda uma coisa: a igreja está com medo de falar e de usar o nome de Jesus, porque tem medo de sofrer retaliações. Porque usar o nome de Jesus é dizer o seguinte: olha, largue as drogas, largue a prostituição, largue o mundo.
mas esse nome não perdeu a validade. É esse nome que vai abrir as portas e abrir os corações e abrir a atmosfera, abrir os céus, para que vocês consigam continuar fazendo o que vocês querem fazer, que é atrair as pessoas. Vou falar uma outra coisa. O evangelho de verdade não é egoísta. Você não está fazendo isso para atrair gente só para Rancho Novo, mas para o reino de Deus. Tem algumas pessoas que falam que o reino de Deus é somente a igreja que ele está. Então entenda uma coisa: se você faz isso, se vocês fazem isso, vocês podem nunca ver os frutos, mas tenham certeza, eles nascerão. Porque todos aqueles que invocarem o nome do Senhor, todos, e que têm autoridade para isso, as coisas acontecem. Um planta, outro rega, quem dá o crescimento? Vocês estão plantando e vocês estão regando, e quem dá o crescimento? Vamos voltar às mensagens raízes. Vamos voltar a falar com as pessoas que elas estão erradas no que elas estão fazendo. Vamos voltar a dizer que pecado é pecado, que não há, porque não adianta falar o nome de Jesus. Presta atenção, não existe forma moderna de falar o nome de Jesus. Não, porque agora a mensagem é desse jeito, porque é um outro tempo, é uma outra. Inferno continua sendo inferno, pecado continua sendo pecado, infidelidade continua sendo infidelidade, prostituição continua sendo prostituição, drogas continua sendo drogas. Eu fico preocupado, tem alguns políticos, gente, olha só, igreja, não pare de falar, lembra da comparação? Se vocês não mostrarem o que é certo de verdade, eles nunca lá na escuridão vão entender e vão conseguir comparar com algo novo, com algo bom. Gente, eu vejo muito as propostas de alguns políticos, e tem um cara aí que está querendo aprovar, juntamente com o seu partido, uma dose segura de drogas. Vão lá, procura saber dose segura de drogas. Ou seja, a pessoa pode portar um pouquinho de droga, porque é dose segura. Aonde já se viu crack ter dose segura, cara? Onde já se viu maconha? Ah não, porque maconha, eu estava ouvindo um médico falando, maconha é uma das drogas que leva a pessoa à esquizofrenia. Eu não sou biólogo não, eu só leio e ouço especialistas. E tem jovens entrando no meio, é sério, gente, tem jovens entrando no meio das drogas, pela porta da droga verde, porque é bonitinha, é natureza, é a porta de entrada para outras drogas. Tem mães que choram, porque seus filhos viraram zumbis, depois de consumir uma dosezinha segura. E aonde está a igreja nisso tudo? Com medo de falar que Jesus transforma e tira das drogas, porque tem medo de ser retalhada. É melhor eu viver bem com aquele cara ali, porque senão eu posso ser alguém tóxico com ele. Pelo amor de Deus, se a pessoa entender que você fazendo bem está sendo tóxico, o problema é dela. Você sabe quem é alinhado contigo. Você sabe quem é alinhado com você. Em nome de Jesus, vamos voltar a dizer que os pais precisam ser honrados. Eu falo para meus alunos: ei, tu não pode sair de casa sem pedir bênção à tua mãe e teu pai, cara. Isso é proteção para você, ô cara pálida. Sem dar um beijo no teu pai e na tua mãe, ah, eu tenho vergonha, manda pelo WhatsApp, bênção, sai correndo. Jovem que nunca teve não tem vergonha, acontece. Manda para o WhatsApp, benção pai, sai correndo. Desliga o celular, tira a internet. Benção pai, benção mãe. Meu irmão, há um poder muito grande quando vem a resposta: Deus te abençoe. Ah, eu sou casado, qual o problema? Continua pedindo. Eu queria ter a minha para pedir bênção, não tenho mais. Muitas vezes o amor é tão grande do mentor para quem é mentorado, porque o mentor sabe aonde o mentorado pode chegar. Só que por enquanto o mentorado, ou seja, aquele que está ali ainda sendo,
cuidado, ele não tem a noção de onde ele pode chegar, então ele não valoriza e acha que o mentor é tóxico. Baraque podia chamar a Débora de tóxica. Baraque é o chefe da guarda lá que foi pedir conselho para uma velhinha poder ir para a guerra. Ô Débora, vamos comigo. Vai você! Tu é homem, rapaz! Vá lá! Se não fosse a Débora, se ele entendesse que ela era tóxica, não vou lá nela não, porque ela é mulher tóxica. Estou fora de mulheres tóxicas. Pô, gente, é mais um conceito que o diabo colocou para te afastar daqueles que querem cuidar de você até tu chegar no tempo da maturidade. Se você, querendo fazer o bem, te julgarem disso, deixa falar, é um problema da pessoa. Eu falo para os meus alunos, eu vim aqui para te ajudar. Se você não quer ser meu amigo, é uma concepção do entendimento da relação que você quer ter comigo, ponto. Mas o que eu quero ter contigo é te levantar, te cuidar. Então faz o seguinte, não saia de casa sem pedir bênção à tua mãe. Teve um aluno, esse dia eu fiquei morto, cara. Rapaz, eu liguei para ele e falei assim, ó, você é um cara de pau. Você é um cara de pau. A mãe pagou 1 ano de curso para ele, 1 ano. Mas não é só curso não, é passagem, é material, é lanche. 1 ano de curso. No dia da prova, o candango ele fica dormindo em casa. Dormindo em casa. Ô gente, isso não é covardia? Você faz isso com a mãe, imagina com um colega. Aí a mãe liga no dia seguinte, oi fulano, falei, oi, tudo bem? Não, eu queria saber a data da prova do meu filho, que ele me falou, falei, data, qual é o nome dele? Fulano de tal, eu falei, foi ontem, senhora. Hã? Ela me ligou no dia seguinte, ontem, senhora, eu estava lá. Ele não foi, ficou dormindo, eu falei, e pode falar para ele que a inscrição dele, quem pagou foram os colegas. E a senhora o curso o ano inteiro. Eu falei com ele, falei, fulano, é um cara de pau, cara. Se ele vai me achar tóxico ou não, o problema é dele. Mas se tiver consciência, veja, olha, obrigado aí porque você me mostrou o tão trapo que eu era, que eu fui. Pô, desonrar a mãe, cara. Desonrar o responsável. Eu vejo o jovem gritando com a mãe, gritando com o pai. Isso é uma covardia, cara. E a igreja sempre pregou isso. Honra pai e mãe, desde a classinha das crianças lá. Se vocês não voltarem, eu não estou dizendo que vocês não preguem sobre isso não, mas se não voltar a ter uma essência forte sobre isso, nos jovens, na boa, nós teremos uma igreja que não vai ser tóxica para as pessoas, mas vai se aliar ao inferno que é tóxico. Quando eu falo tóxico é entre aspas nesse caso, porque a igreja de Cristo nunca é tóxica para ninguém. Eu cresci numa igreja que dizia para mim assim, ó, teu pai, tua mãe, teus tios, teus avós, tu tem que respeitar, tu tem que amar, e você não pode falar alto com eles, você não pode gritar com eles, você é mais velho, tem que se levantar para dar lugar. Se pedir para fazer alguma coisa e você puder fazer, faça, porque existe uma bênção. Eu falei, a minha mãe, por um amor tão grande, ela falava assim, eu até esqueci de pedir bênção, ela, Deus te abençoe. Lá na rua, Deus te abençoe, porque ela sabia, cara, quando largava o nome de Deus assim, quando eu falo largar, é colocar, tá? Quando colocava o nome de Deus assim, ei, ele vai e volta. Ô mano, mas a minha mãe é chata pra caramba, se incomoda com tudo. Deixa, só pede bênção e sincero. Mas o meu pai deixa. Deus deu a eles o poder de gerar você. Se Deus permitiu que você saísse deles, sendo chato ou não,
eles são os seus primeiros abençoadores. Se você não quiser ouvir os conselhos, porque tem hora que eu sei que a mãe e pai também confundem as coisas, é normal porque são seres humanos, confundem. Fica com a essência que Deus deu a eles de abençoar. Não saia de casa. Eu não tenho uma relação assim muito íntima com meu pai e tal, de abraçar, de beijar, não tenho. Mas vira e mexe, eu, pai, chego lá, pai, benção. Na juventude não pedia benção a ele não, porque eu ficava chateado só com a minha mãe. Aí depois que eu comecei e vejo hoje o quão abençoado eu sou pelo meu pai. Muito abençoado. Não é financeiramente, mas é em paz. Igreja, Vitor, Taina, nós não podemos perder a autoridade de continuar falando o nome de Jesus. Se vão chamar vocês de tóxicos, problema. Vocês sabem quem vocês são. Depois vão ver que na verdade tóxico era o desejo pela carne, pelo pecado que aquelas pessoas estavam tendo e não aceitaram conselhos da igreja. Amém? Estamos em casa. Em casa. Benção, pai. Benção, mãe. Espero ouvir. Vai. Deus te abençoe. Caraca. Quando isso rolar, você pode ter certeza, é a bênção mais verdadeira, humanamente falando, que existe, é a bênção de pai e de mãe. Ô gente, o amor de mãe rompe barreira, vai para o presídio toda semana para dizer: filho, eu te amo. Você quer um negócio mais verdadeiro do que esse? Se é um colega, vai dizer assim: ô, seu trapo, tu tá aí porque tu é um pé de pano mesmo aí, tu deu mole, bobão mesmo, otário mesmo, bobão. A mãe vai dizer assim: Deus te abençoe. O cara está todo errado, matou 500, se envolveu com tanta coisa errada, e a mãe vai dizer assim: Deus te abençoe. Ô gente, não percam isso não. Ah, mas eu já perdi meu pai e minha mãe. Reconheça alguém na tua vida como pai e mãe, como mentor. Olha, isso funciona, gente. Senta para ouvir. Isso funciona, gente. Senta para ouvir. Isso funciona. Vai te fazer melhor e vai te encorajar a sempre querer pregar a verdade. Então, o ponto central de hoje aqui eu encerro, digo para vocês: mensagem raiz precisa voltar. Tentaram por decretos tirar a essência da igreja, mas não vão conseguir. Quanto mais bate, mais a igreja cresce. E nós não precisamos de dinheiro para mobilizar os céus no favor de uma cidade. Amém? Você pode ficar em pé em nome de Jesus? Assim, ó. Será que a gente vai lembrar disso aqui, Vitor? Essa aqui, Fabio Lessa cantou muito na igreja, essa aqui. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais santo, nome mais lindo, nome mais sublime, é o nome de Jesus. Show? O nome de Jesus sara os feridos. O nome de... Levanta os mortos, levanta os mortos. Nome mais santo,
sublime é o nome de Jesus, nome mais santo, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo, pela tua presença aqui. Nós aprendemos coisas simples neste lugar e entendemos que somente o teu amor e a tua presença é que faz toda a diferença em nós. Nós não estamos aqui, Senhor, para poder, mudar simplesmente uma realidade, ou um destino, ou uma atmosfera, um tempo por mudar, mas para fazer aquilo que o Senhor manda a gente fazer. Nós não queremos de maneira nenhuma continuar e aceitar os decretos que os homens colocam contra nós, contra a igreja. A igreja é para falar de verdade, para mostrar às pessoas, mostrar aos jovens, mostrar aos filhos aonde devam andar. E o teu nome é poderoso. A tua palavra diz que o teu nome está acima de todo nome, está acima de todo nome. Então continuaremos dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor, reconhecendo a tua soberana vontade, o teu poder. Valeu, Jesus, valeu por tudo. Queremos mais de ti, Senhor, mais e mais do teu amor, Jesus. Traga-nos dias cada vez melhores. Eu acredito que o Brasil esteja vivendo, Senhor, sobre um novo céu, Jesus, sobre um novo momento em que o Senhor está governando esta nação. É isso que nós queremos. Muito obrigado com os nossos jovens, Jesus, os nossos filhos, que sejam ensinados, que sejam confrontados para um crescimento saudável, para um crescimento, ó Deus, na tua essência. E é para isso que existe a tua igreja, com um grupo de jovens desse lugar, Senhor. Muito obrigado por tudo. Eu te agradeço, Espírito Santo. Ser conosco aqui. Vai, Jesus, toma os teus filhos agora na parte da tarde. Eles estarão indo, Senhor, às ruas, estarão indo aos lugares, Senhor, que haja, Jesus querido, Senhor, uma atmosfera, Senhor, favorável à tua igreja lá, que haja uma atmosfera favorável aos teus filhos lá, que ao pisar naquele lugar, que ao marcar aquele lugar, que ao, Senhor, entrar nas casas, as casas sejam transformadas, porque a tua mensagem não perdeu a validade. Eles não vão pregar de acordo com o que estamos vivendo, ou porque é um século 21, é um século moderno. Não, vão pregar porque a mesma palavra do teu tempo é a palavra de hoje também, e nós acreditamos nisso. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, em nome do teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Abra, Senhor, os céus de Nova Iguaçu, para que tudo aqui, Senhor, que eles vão fazer, Senhor, que os frutos aconteçam, que os frutos nasçam, Senhor, e vamos colher jovens, Senhor, restaurados, irmãos restaurados, Senhor, anciãos restaurados, famílias restauradas. É a tua igreja que não precisa de dinheiro, Senhor, para fazer e para se alinhar contigo. Gratos somos por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém.